Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Deus e a Vida Universal 13, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 29 de abril de 1970. Desejamos que o Espírito da Verdade analise esta opinião, formulada nos seguintes termos. Do mesmo modo que, para o espírito em estado de formação, a materialização nos reinos mineral e vegetal e nas espécies intermediárias, e igualmente a encarnação no reino animal e nas espécies intermediárias. É uma necessidade e não um castigo resultante de falta cometida. Também para o espírito formado, que já tem inteligência independente, consciência de suas faculdades, responsabilidade dos seus atos, livre-arbítrio, e que se encontra no estado de inocência e ignorância. A encarnação, primeiro em terras ou mundos primitivos, depois nos mundos inferiores e superiores, até que haja atingido a perfeição. É uma necessidade e não um castigo. Que devemos nós concluir de tudo isso? Responde o Espírito da Verdade. A encarnação humana não é uma necessidade e sim um castigo diante das leis divinas que já analisamos. E o castigo não pode preceder a culpa. O espírito não é humanizado, também já o explicamos, antes que a primeira falta o tenha sujeitado à encarnação humana. Só então ele é preparado, como igualmente já o demonstramos, para lhe sofrer as consequências. A opinião que submeteis à nossa análise, na vossa pergunta de hoje, se fundamenta por esta maneira. Segundo um sistema que, à primeira vista, denota algo de especioso, os espíritos não teriam sido criados para encarnar materialmente. A encarnação humana não seria mais que o resultado de uma falta. Tal sistema cai pela simples consideração de que, se nenhum espírito houvesse falido, não haveria homens na Terra, nem seres nos outros mundos. Ora, sendo a presença do homem necessária, como é para a melhoria material dos mundos, visto que ele concorre pela sua inteligência e pela sua atividade para a execução da obra geral,
claro está que o homem é um dos meios essenciais da criação. Não podendo Deus subordinar o acabamento de sua obra à queda eventual das suas criaturas, a menos que contasse previamente com um número suficiente de culpados para alimentar os mundos criados e por criar. O bom senso repele semelhante modo de pensar. A última frase deve ser riscada. O bom senso, ao contrário, indica que a presciência de Deus lhe faculta saber que no número dos que ele cria simples, ignorantes e falíveis, haverá sempre muitos que, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, sucumbirão às suas fraquezas causadas pelo orgulho que se origina na ignorância e tem por derivados a presunção, o egoísmo e a inveja. Seria, porventura, mais sensato pensar que Deus, o infinito de todas as perfeições, cria seres fracos expressamente para adquirirem força através dos sofrimentos, das provações? Que os cria inocentes para lhes ensinar a prática da inocência no assassínio, na indignidade, na multiplicidade dos vícios das encarnações humanas primitivas, vícios que tanto se enraizam nas criaturas e que milhares de séculos passam sobre elas sem as polir? Sim, porque ainda hoje são inumeráveis as baixezas que afligem o gênero humano. Ora, se assim fosse, poderias dizer que Deus concedeu ao espírito o livre-arbítrio sob a condição de ficar submetido a uma lei única, a do pecado. Por essa forma, teria Deus sujeitado a suplício igual, o da encarnação humana, tanto o espírito que, no estado de inocência e de ignorância, dócil a seus guias, segue o caminho que lhe é apontado para progredir, quanto o espírito indócil, orgulhoso, presunçoso, egoísta e invejoso, culpado e revoltado, que faliu por mau uso do seu livre-arbítrio. Não, Deus é infinitamente grande, justo, bom e paternal. Seus filhos nascem simples de coração, ele assim o quis. Tem a liberdade dos seus atos, é ele quem a concede. Se fazem mau uso do livre-arbítrio, é que, dando o Senhor toda a liberdade ao espírito, dele se afasta, por assim dizer, para deixá-lo entregue às suas próprias impressões e tendências. É então que o espírito escolhe o rumo que prefere seguir. Então, e só então sofre as consequências da escolha que faz. Tudo virá ao seu tempo. É esta uma verdade que abrirá caminho, como já o abriram estas duas outras, a anterioridade da alma e a reencarnação. Uma geração semeia, a segunda monda e a terceira colhe. A onisciência de Deus lhe faculta saber desde e por toda a eternidade, pois o presente, o passado e o futuro lhe estão patentes a todos os instantes, que jamais faltou nada, nem falta, nem faltará a vida e a harmonia universais. Que houve, há e haverá sempre espíritos culposos para alimentar as terras primitivas, o vosso e os outros mundos que ele criou, cria e criará, destinados a servir de habitação aos espíritos que faliram, estão falindo e vão falir. Todos esses que tiveram, têm e terão que expiar e progredir nessas esferas e trabalhar pela melhoria material delas. A onisciência de Deus lhe faculta saber, desde e por toda a eternidade, que também houve e sempre haverá espíritos que, puros no estado de inocência e de ignorância, dóceis aos seus guias,
se conservarão puros no caminho do progresso, trilhando-o simples e gradualmente, conforme o que lhe é indicado. Que sempre houve, há e haverá espíritos como esses, que nunca irão falir, para alimentar todos os mundos fluídicos que ele criou, cria e criará, apropriado às inteligências dos que os devem habitar, e nos quais essas inteligências têm de progredir em invólucros fluídicos.